tardes, um saludo ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os irmãos e irmãs nos diferentes países e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto deste ano 2024. Vamos buscar em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, onde nos diz: Pelo demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e no poder da sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos lutas contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí no final escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, um versículo 16 e 2 versículo 12. Isso é do Apocalipse. E Hebreus capítulo 4, do 12 ao 13. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Podem assentar, por favor. Foi pregado 23 de julho de 2010 em São Paulo, Brasil, pelo Dr. William Soto Santiago, que também tem parecido a este tema. E nessa mensagem também, que é um tema parecido com esse tema, o irmão William intitulou Lutando contra o Inimigo Invisível, onde nos encontramos no programa de Deus, que foi pregado 2 de fevereiro de 2002. Em Bogotá, Colômbia, diz: a luta que toda pessoa tem contra o diabo, esse inimigo invisível, com essas hostes malignas, sempre são realizadas no tempo que a pessoa corresponde viver, conforme o programa de Deus. Ou seja, uma pessoa não pode lutar contra o diabo na era de dispensação lá de Adão, ou Sete, ou de Noé, ou de Moisés, ou de Abraão, ou de Moisés. Por quê? Porque esses tempos são tempos que já são história. E os que tiveram que lutar contra o diabo, esse inimigo invisível, com estas hostes invisíveis, os que tinham que lutar contra, lutaram contra esse inimigo invisível e obtiveram a vitória até onde lhe foi concedida essa vitória. Agora, vemos que muitas pessoas foram afetadas grandemente no tempo que lhes correspondeu viver, na era e dispensação que lhes correspondeu viver, onde tiveram uma luta contra o inimigo o qual lutou contra essas pessoas de Deus. Na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás nos diz assim: o reverendo William Branham, na página 16 desta mensagem, diz: mas vejam, viram qual é o meu tema? O conflito. O conflito. Satanás trata de fazer até mesmo raciocinar sobre ele, mas você não faça. Mas depois que você se torna um cristão, então você está fortalecido pela palavra e por qualquer promessa na palavra, viu? Realmente, eu não sabia que ia dizer isso, veio? Quando a pessoa se torna um cristão, a pessoa é colocada atrás da palavra de Deus. Viram como a escritura aí de Paulo?
o que seria a armadura, a gente é colocado atrás da palavra de Deus. Agora, aí está a força da pessoa, a segurança. Oh, meu irmão, cada promessa ali é da gente. A única coisa que a gente tem que fazer é estender a mão e agarrá-la, ou pegá-la, tomá-la e avançar com ela. Como você sabe que vai funcionar? Eu não sei como vai funcionar. Me explique. Eu não sei como. A única coisa que eu sei é que Deus deu a seus filhos o melhor plano de ataque que eles poderiam ter e o melhor com que atacar. Porque Ele conhece como o inimigo ataca. E Ele escreve allí, Deus conhece. Ali ele escreve, Deus conhece como o inimigo trabalha. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Vemos a Adão e Eva naquela luta. Vocês vejam, Eva perdeu essa luta. O inimigo a venceu. Mas Deus não a abandonou. E também não abandonou a Adão, que saiu para ajudar sua esposa, o que também ele pecou, com o que também ele pecou. E na mensagem A Batalha Jamais Pelejada, aí o irmão Branham nos fala dos que saíram, saíram detrás desse escudo e vejam. Vejam o que acontece quando sai desta armadura e a pessoa fica desarmada, desprotegida. Na página 42 desta mensagem, nos diz assim: aqui temos as táticas do diabo. Como as reconhecemos? Eu tenho anotado aqui várias citações dessa escritura que veremos a maneira como ele veio a essas pessoas e fez a mesma coisa. A tática do diabo sempre foi a de tratar de fazer com que as pessoas descreiam da palavra de Deus. Escutem bem, soldados da cruz. Quando você deixa de crer ou duvida de somente uma só palavra da Bíblia escrita de Deus, ali mesmo você fica desarmado. Você crê, irmãzinha? Você fica desarmada e já está se dando por vencida. Coloque toda a armadura de Deus, porque estamos em batalha. Amém? O que Deus diz é a verdade. Mas a palavra do homem é mentirosa, você viu? Mas assim como ele engana e faça você escutar somente uma coisinha, o que é a tática dele, ali mesmo você fica desarmada. Ali mesmo você fica desarmado, ele grifa toda essa frase. E no início dessa página, do lado esquerdo, ele escreve táticas. Quantas coisas Eva teve que escutar? Somente uma. E quando ela o fez, ficou desarmada. E o que o diabo fez? Entrou de uma forma sutil em sua mente e em seu espírito, e deste modo ela foi pervertida, correto? Ela ficou desarmada e pervertida no mesmo instante que descreveu a palavra de Deus. Viram? Aqui vemos suas táticas, mas o soldado de Deus tem ordem de colocar toda a armadura de Deus. Correto? Se quiserem, anota essa escritura. Se encontra em Efésios 6, do 10 ao 13. Essa foi a que lemos no início. Foi a que lemos no início. E esse foi o nosso texto. Bem, vesti-vos de toda a armadura de Deus. Se vocês dispõem de tempo, vamos voltar a essa escritura por um momento para ver as partes com a qual está composta a armadura de Deus. Vamos começar com o versículo 10. Devemos achar toda a armadura de Deus. Agora, nosso irmão William continua dizendo: assim a raça humana foi destruída. Assim a raça humana foi destituída da glória de Deus. A raça humana perdeu o direito de nascer nessa terra com um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico eterno, porque o preço do pecado é a morte. Agora a raça humana ficou aprisionada, escravizada no reino das trevas do diabo. Esse reino invisível, que se manifesta por meio de coisas visíveis e palpáveis nesta dimensão terrena. Vejam lá o diabo, quando enganou a raça humana, ao enganar a Eva, ele se manifestou através da serpente e o fez um ser visível. Portanto, o inimigo invisível
entrou dentro da serpente que era visível e através da serpente falou a Eva e enganou a Eva. Veja o que nos diz no livro de Citas, na página 62. O parágrafo 547 nos diz assim, página 62, parágrafo 547 diz: tanto como temos aqui um diabo que quase não causa dano, a menos que ele tenha alguma coisa com que trabalhar. Em cima ele escreve: o diabo não causa dano se não ter com quem trabalhar. E do lado direito escreve: a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta, tudo isso sim para baixo. Apocalipse 12, do 1 ao 17, 17, do 1 ao 18, 19, do 19 ao 21, e 20, versículo 1, 20, versículo 8, versículo 18, ou seja, versículo 8. E escreve 20 também e 13, versículo 1. Vou repetir novamente essa coluna do lado direito desse parágrafo aí. A serpente, depois escreve Caim, Judas, o anticristo, e depois escreve a besta. E também as escrituras que eu li para vocês. Apocalipse 12, do 1 ao 17, 17, do 1 ao 18, 19, do 19 ao 21, 20, versículo 1, 20, versículo 8, somente o 20, sem versículo, 13, versículo 1. E continua dizendo: ele tem reticência. Vocês lembram aqueles diabos que foram expulsados da legião? Eles querem fazer mais travessura, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa com que trabalhar, alguém por meio do qual trabalhar. E esse é o modo que também Deus faz. Ele tem que nos ter. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para trabalhar por meio de nós. Vê? Assim como Deus trabalha por meio de seres humanos, o diabo, Satanás, também trabalha por meio de seres humanos. Em cima ele escreve: a cabeça necessita um corpo para poder trabalhar. E o nosso irmão William continua dizendo: o diabo não pode fazer nada se não ter quem usar. Portanto, para poder lutar contra o inimigo invisível, o inimigo de Deus invisível, que consequentemente é inimigo de todos os filhos de Deus, temos que vigiar os instrumentos através dos quais o diabo quer causar danos aos filhos de Deus. Vamos ver um lugar, se é 524 de Citas. Porque aí ele diz: o inimigo dos filhos de Deus, o inimigo de Deus é inimigo dos filhos de Deus. Na página 60, parágrafo 524, nos diz assim: o diabo não tem poder sobre nós. Ele nem sequer pode nos destruir. Quando esse tabernáculo é destruído, porque se esse tabernáculo terreno for destruído, nós já temos um nos esperando. Ele não pode nos causar dano, porque todas as coisas que é nosso inimigo, é seu inimigo, porque nós somos teus. Do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. Agora nosso irmão William continua dizendo: e sempre tem que estar na defensiva para evitar que o diabo cause dano aos filhos de Deus. E na mensagem Somente uma vez mais, Senhor, na página 33, nos diz: deixa eu te dizer isso, meu amigo. Melhor que destruir teu inimigo antes que o teu inimigo destrua você. Aí o irmão William escreve do lado esquerdo: destruir o inimigo. E na parte de trás também ele escreve: destrua o teu inimigo antes que ele destrua você.
Vamos a ver aquí también en este otro lugar. Vamos ver aqui também nesse outro lugar. La 32 también, miren aquí. Vejam também a 32. Párrafo, este es el 137, dice, Essa é 137. Vejam as suas fibras desta mesma mensagem, somente uma vez mais, Senhor. Enquanto suas fibras começaram a tecer, e ele disse, deixa eu morrer com eles, eu nasci para destruí-los. Em eu nasci para destruí-los, ele grifa, e ele circula e grifa. Deixa eu morrer com eles. Do lado esquerdo ele escreve Sansão. E suas fibras, seus músculos começaram a tecer, seus grandes músculos receberam forças. Do lado esquerdo ele escreve uma vez mais, Senhor. O Espírito Santo começou a mover sobre ele e ele torceu aquela coluna com o seu poder e tudo veio abaixo. Tudo o que necessitamos é uma oração sincera. Uma vez mais, Senhor. E aí ele grifa bastante. E desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular, onde diz uma vez mais, Senhor. Del qual está representado aí em Sansão. Agora, isso de estar representado aí em Sansão, esse ha dicho uma vez mais, Senhor. Esse aí disse, esse que está representado em Sansão, esse disse uma vez mais, Senhor. Agora, veja como o Apocalipse 11 está mostrado em toda a história bíblica, nos diferentes profetas, como eles foram instrumento de Deus, para em cada tempo, no tempo que Deus os enviou, realizar a obra nesse tempo, mas também mostrava o que seria a primeira vinda do Senhor e também a sua segunda vinda. Agora vejam aí o importante. Aqui nos diz, vejam na página 26 também, desta mesma mensagem. Diz, mas Sansão orou corretamente quando disse, Senhor, deixa eu morrer com esses filisteus. Ele tinha falhado, mas depois disse, deixa eu morrer. Aí ele grifa. Do lado esquerdo ele escreve, Sansão falhou, mas pediu outra oportunidade. Continua dizendo, você deve estar disposto com o inimigo que tem a vitória sobre você. Você tem que estar disposto a render suas próprias ideias. Sansão estava disposto a pagar o preço para poder obter novamente o poder de Deus. Vejam que tremendo. Agora vejam, tudo isso venha a cumprir plenamente no Apocalipse 11, nesse instrumento no qual Deus está realizando essa obra sob a terceira etapa, onde o poder de Deus primeiro está sendo manifestado em esse poder, abrir esse mistério da segunda vinda do Senhor, que é o conteúdo do sétimo selo, que dá à igreja noiva a fé do rapto. Agora vejam como o maior poder é o poder da revelação, maior que o milagre físico. Agora, nosso irmão William continua falando na mensagem que estamos lendo. Vemos que também afetou a Moisés. Vejam, chegou um momento que Moisés se aborreceu tanto contra o povo hebreu que tratou mal o povo hebreu, ou seja, se encheu de ira. Essa ira do maligno.
Ele feriu uma rocha, a penha, 2 vezes, quando Deus disse a ele que fale a rocha, e ela dará água para o povo e para seus animais também. Quando a pessoa se enche de ira, recordem, o inimigo invisível está ungindo você com ira. E se você não perceber e parar, o que vai acontecer? O inimigo vai te vencer nesse momento e você vai cometer algum erro, como aconteceu com o profeta Moisés, um profeta dispensacional. E depois vem a lamentação. Olha, eu fiz isso, eu enchi de ira, eu fiquei irado. E então o diabo aproveita aí e unja essa pessoa com ira. E a pessoa não percebe. Se a pessoa não perceber e não parar, como eu falo ali, então eles se consertarem e falar, isso não pertence a Deus, eu estou irado, eu estou com ira, eu vou me acalmar, eu vou para um canto, cantar e orar, até que passe tudo, até que saia toda essa ira de mim, antes que eu cometa um erro e faça algo que depois eu tenha que me arrepender. Como aconteceu com Moisés. Depois, todo o tempo falava, eu te peço, te rogo que me deixe atravessar para o outro lado. Em uma vez o Senhor disse, chega, não me fale mais desse assunto, porque para Deus já era um assunto concluído. Já isso que Moisés fez já era um assunto terminado para Deus. E não foi permitido a ele, por isso que entrou um mensageiro dispensacional. Ou seja, que temos que ser muito cuidadosos com o temperamento, porque foi o temperamento de Moisés que fez ele dar um passo errado e agiu mal e não entrou na terra prometida. E toda pessoa que faça da mesma maneira está correndo o risco de não entrar à terra prometida do novo corpo. Também vemos o povo hebreu que foi libertado pelo Espírito Santo, por Cristo, anjo do pacto. E vemos que o povo hebreu foi vencido pelo maligno quando eles adoraram o bezerro de ouro. Também em outras ocasiões, como naquela festa com as moabitas, eles também adoraram os demônios e entraram naquele ambiente do reino das trevas, onde ali o diabo também os venceu. Mais adiante segue dizendo, por isso que para os filhos de Deus, no corpo místico de Cristo, está assinalado que não façam julgo desigual. Porque se uma jovem ou um jovem apaixonado por um inconverso, essa outra pessoa vai converter o coração do crente para uma religião pagã ou irá tirar do espiritual completamente. Depois não a deixará ir às atividades. Ou vão estar brigando o tempo todo até que a pessoa se canse e então já para de ir às atividades, porque vai dizer assim, olha, por motivo de eu ir às atividades, estou com problemas em casa, portanto eu vou parar de ir. E então os problemas em casa terminam. Bom, termina os problemas em casa e você os terá com Deus, que são pior, como o povo hebreu teve. E também como os teve o rei Salomão. Como o rei Salomão os teve. Assim que para evitar esses problemas, Paulo disse que não façam julgo desigual. O crente deve namorar uma crente. E a crente deve apaixonar por um crente. E o crente casar com uma crente. Não com um incrédulo. A crente deve casar com o crente e não com o incrédulo. E em 1 Coríntios, no capítulo 7, porque vejam que já, de outro modo, se já estão casados com alguém que não é crente, Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 diz, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se uma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe.
porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada no marido. Doutra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então veja como as coisas são em casos assim. E já sabemos como devemos agir. E os jovens devem orar a Deus para dar esse passo tão importante que estará dando em sua vida. E não buscar uma pessoa que não seja crente. Não colocar o olho em uma pessoa de fora. Agora aqui continua falando. Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhuma. Portanto, o povo de Deus é um povo separado por Deus, um povo santo, apartado por Deus. Portanto, não deve se misturar com tudo isso. Com tudo isso, esse outro que o inimigo de Deus faz, usando instrumentos que eles utilizam, e nem eles próprios sabem que estão sendo instrumentos do maligno. Agora, podemos ver que nessa luta contra o inimigo invisível, temos que olhar por todos os ângulos nos quais o inimigo invisível se manifesta e trabalha contra Deus e contra todo o programa de Deus para cada era e para cada dispensação. E, consequentemente, trabalha contra os filhos de Deus. Assim como trabalhou contra o povo hebreu, que como povo ou como nação, o povo de Deus, vejam, como ele trabalhou e os levou à destruição. O mesmo que nos fala na mensagem Dores de Parto, ali nos fala algo. Que nesse tempo final, vejam, o reverendo William Branham disse, na página 16, e vemos que teve uma segunda guerra mundial, e suas dores foram maiores, mais terrível o tempo todo, as dores de parto da terra. Por pouco ela deu a luz ao tempo da bomba atômica, porque destruiria toda uma cidade. Foi maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição à terra. Agora, ela conhece que o tempo para dar a luz está perto, próximo. Por esse motivo está tão nervosa e confusa como se encontra. É porque tem uma bomba de hidrogênio e projétil no ar que poderia destruir todas as pessoas, uma nação com medo da outra. Não importa quão pequeno seja, eles têm esses projéteis que eles reclamam, e eles podem dirigi-lo pelas estrelas e deixar cair em qualquer lugar do mundo que eles queiram. A Rússia, como eu disse na notícia outro dia, ela diz que pode destruir essas nações e evitar que os átomos destruam a sua nação. E não sabemos o que fazer com respeito a isso. Todo mundo está reclamando isso, e é assim. As pessoas reticentes. A ciência rompeu o grande laboratório de Deus até que se destruirão a si mesmo. Escreve com atômica. E do lado esquerdo ele escreve um novo mundo milenial de Cristo. As primícias do reino e depois do juízo final. E aí depois da destruição vem a plenitude do reino, a eternidade. Deus sempre permite e deixa que a sabedoria se destrua a si mesma. Deus não destrói nada. O homem se destrói a si mesmo com a sabedoria como fez no início, tomando a sabedoria de Satã em lugar da palavra de Deus. Agora, ela conhece que tem que ceder. Ela não pode resisti-lo. A Rússia, eu creio que hoje destruiria essa nação se ela pensasse que pudesse destruí-la e se preservar a si mesma. Qualquer uma dessas nações pequenas poderia fazer, mas elas temem porque elas conhecem que esse mundo não permanecerá em suas órbitas sob tais condições. Assim que o mundo conhece que suas dores de parto são tão grandes que elas têm que render.
haverá um novo nascido em breve. E eu estou ansioso por isso. Eu já estou cansado deste, e nós também estamos cansados deste. E já desejamos que venha esse novo reino de paz, de amor e de felicidade. E do lado esquerdo para cima ele escreve: o homem se destrói com a sabedoria de Satã. Agora nosso irmão Williams continua falando aqui. Agora podemos ver que nessa luta contra o inimigo invisível nós temos que saber onde estamos no programa divino. Para não estar combatendo uma batalha que já perdeu a tempo. Que já foi a tempo. Temos que combater a batalha que corresponde a esse tempo final, que corresponde à era da pedra angular nesse entrelace dispensacional. E é nesse entrelace dispensacional onde Cristo vencerá o maligno, o invisível, o inimigo invisível de Cristo, assim como o venceu 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E para esse tempo final está profetizada uma grande batalha onde haverá um aperto, mas Cristo vai obter a grande vitória no amor divino. Assim como o inimigo invisível de Deus terá o seu instrumento, e junto a esse instrumento, outras pessoas que estarão com esse instrumento do inimigo, lutando contra Cristo e sua igreja, Cristo terá um instrumento, o mensageiro do último dia. E junto a ele haverão maravilhosos obreiros, trabalhadores trabalhando na obra de Cristo para obter a grande vitória no amor divino. Vê? E já temos nos identificado. Já nos identificamos como esses obreiros, esses colaboradores, esses instrumentos que estariam braço a braço com esse instrumento que também se identificou com essa grande vitória no amor divino, ou seja, o grupo junto com um instrumento no qual e por meio do qual Deus está e estará trabalhando, estará operando, estamos identificados como que estamos do lado de Deus para ser seus instrumentos para obter a grande vitória no amor divino. Virá um grande confronto, mas está profetizado. Já está profetizado uma grande vitória no amor divino. Vejam a página 92. No parágrafo 800, vamos ver ali, do livro de Cita nos diz, o reverendo William Branham nos diz, nesse extrato do livro de Citas, que é um extrato do quarto selo, nos diz assim: agora ela está diretamente na mão de uma mulher para governar a nação, Jezabel. Agora, recordem que nos dias de Jezabel, alguém realmente lhes disse as suas verdadeiras intenções. Agora, observe onde ele os reúne dos quatro cantos da terra. Agora, eles estão se reunindo para o duelo. O duelo vai ser no Armagedon, conforme a palavra, no cavalo amarelo, montando com o nome acrescentado a ele, morte, o anticristo. Do lado direito escreve assim para cima, Armagedon, e em cima escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21 e 17, do 8 ao 18. Escutem, anticristo, primeira denominação. Isso não pode ser espírito, com a sua Jezabel, uma prostituta da palavra e suas filhas com ela, os protestantes reunindo juntas hoje em união, agora em Revelação 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo também está se preparando para enfrentá-lo. A batalha vai ser quente e forte. Em Revelação 19, Cristo está reunindo não dos quatro cantos da terra, porquanto haverá um pequeno remanescente, e do lado direito desenha uma pedra angular e escreve remanescente. O que ele está fazendo? Está os reunindo dos quatro cantos do céu.
Agora, vamos continuar aí. Amanhã veremos essas almas debaixo do altar, amanhã à noite veremos se é certo ou não. Amanhã veremos essas almas sob o altar, amanhã veremos se é certo ou não. 4 cantos do céu sob um cavalo branco como a neve, e aqueles que estão com ele também estão em cavalos brancos, e eles são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém? E eles são fiéis à palavra por sua escolha, todos estimulados com vinho novo e azeite verdadeiramente, cavalgando do lado e descendo para encontrar a ele. Eles sabem que os trovões revelarão a coisa em breve. E do lado direito para cima ele escreve, os trovões. Aqui vemos a vida e a morte na sua luta final. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. Vocês viram que a coisa está vindo a um verdadeiro duelo. Aqui Satã vem com seus protestantes dos 4 cantos da terra e seus católicos, e todos juntos caminhando diretamente para a batalha do Armagedon. Muito bem. Do lado esquerdo ele escreve para cima, Armagedon. Muito bem. E aqui Jesus vem descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Como eu falei, se Deus fala de enviar a você, Ele respalda o que você diz. Observa, se você é um embaixador do céu, todo o céu estará após você. Do lado esquerdo escreve, se você é um embaixador do céu. O céu é composto da palavra. Agora observa, ele vem com os santos ressuscitados e vindicando que sua palavra é verdadeira. Assim que então Satã sabe que o abismo sem fim está preparado para ele. Vê? Oh Deus, enquanto a morte montou o cavalo amarelo, credos e denominações misturados, que o seguia. Oh Deus, a separação eterna de Deus. Mas aí é onde ele cavalgou para a separação eterna. Cristo cavalga sua igreja diretamente para a glória na ressurreição. Aí na página 92, embaixo ele escreve, no cavalo branco, traço, vem Cristo a vida. No cavalo amarelo, traço, vem o diabo, a morte. E o nosso irmão William continua dizendo, agora usando a espada de 2 fios, a palavra, é que obteremos a grande vitória no amor divino. Cristo venceu o diabo pela palavra, está escrito. Portanto, essa espada é a espada que caiu na mão do reverendo William Branham. E depois ele disse, agora vamos a 102 do livro de Citas, parágrafo 880, diz assim, este será conhecido pela igreja de hoje. Depois de hoje, na parte, ele desenha a parte de baixo das eras e somente divide a 7ª era. E a igreja vindoura. Em igreja vindoura, do lado esquerdo desenha uma pedra angular. Se Deus empurra um homem em um tubo e ele não se mover até que Deus manda, é porque não tem fé conectada nele. É Deus empurrando você para algo. Ele levanta seu ministério em um lugar onde ninguém poderá falar uma palavra contra ele. Mas daqui por diante, deixa eu falar a ti primeiro no nome do Senhor, antes que escute, porque tenho que ir por fé. Do lado direito, aí ele escreve, do lado aí, com o nome do Senhor. Eu tenho que fazer por fé. Mesmo que eu creia que esteja bem ou mal, ou o que for, eu escolho o melhor e depois faço. Aí ele desenha do lado direito uma estrela de Davi. E possivelmente, se isso é uma tremenda coisa que virá a acontecer, e acontecerá uma tremenda vitória no amor divino. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e escreve amor. E esse é o verbo antes do advérbio. Este é o amor divino que é Deus, vocês viram? E necessita o amor de Deus que saia na linha de frente e se ponha na brecha pelas pessoas. Em cima ele escreve a vitória do amor divino, a igreja de hoje e a igreja vindoura.
Agora nosso irmão William continua falando. E essa espada é a terceira etapa. Pensei que tinha terminado, mas precisamos ler isso. Já vimos que a espada de 2 fios é a espada do rei, a palavra. E agora no livro Os Selos, página 479, no final diz, o reverendo William Branham orando diz, rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto, verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando chegar o tempo do meu descanso, e quando eu chegar ao rio e as ondas chegarem, ó Deus, me conceda que eu possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e leve a verdade. Vejam nessa página 479, aí aqui ele escreve, do lado esquerdo escreve, a espada do rei, entregá-la a outro. E assim um sinal de interrogação. E em cima de entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade, aí em cima ele escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E creio que nesse outro, vamos ver aqui também, desta página 479. Aí escreve também, antes de Moisés e Elias, escreve a palavra. A palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Nosso irmão ele continua falando, para que a espada, a palavra? Para levar a verdade, a mensagem por todos os lugares, e tem que ser honrado. Estar falando a palavra verdadeira, para que Deus possa fazer a obra correspondente a esse tempo final. Com essa espada é que Cristo vencerá o anticristo. É a espada que ele coloca na mão do vencedor do último dia, para que possa obter essa grande vitória no amor divino. E essa espada manifestada é a terceira etapa. Vejam como Deus teria no meio da sua igreja a esse vencedor com essa espada, com a qual vencerá ao anticristo. Porque Deus não faz nada sem ser por meio desses instrumentos, seus profetas. Igualmente o diabo, vimos no que lemos, que o diabo também tem seus instrumentos, seus véus de carne. Agora o anticristo terá, o diabo terá, o homem do pecado, o anticristo, a besta, vejam, esse homem, onde o diabo se encarna, vejam, um ser humano, um instrumento, e pelo outro lado Deus. Isso está na página 146, aí ele explica, o irmão Branham fala aí e explica. E pelo outro lado o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí você tem esse vencedor com essa espada, a qual com ela vencerá o anticristo. E essa espada, vejam, essa espada é colocada na mão desse vencedor. E assim poderá obter e obterá grande vitória no amor divino. Onde? Diz aí, na terceira etapa. Continua falando. Agora podemos ver o porquê vamos obter a grande vitória no amor divino prometido para esse tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, nessa luta contra o inimigo invisível, na etapa correspondente a esse tempo, obteremos a grande vitória prometida para esse tempo final. E o que vimos manifestado em parte no reverendo William Branham, veremos manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. Isso é o que nos fala aí no início da página 119, ou seja, no início deste parágrafo, onde ali ele diz, nosso irmão Branham diz, página 119, parágrafo 1057. A coisa que temos estado olhando por diante por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que um pouco mais, é a terceira etapa que foi tão vindicada. E eu estou certo que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disso, não pode ter. Agora está em existência, e eu fui demonstrado disto, que isso aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira, até que o concílio comece com seu aperto, e quando o fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que possam fazer.
Mas quando esse tempo vier, o aperto, então vocês verão o que viram manifestado temporariamente no seu poder absoluto. Agora, isso é o que nosso irmão William está nos dizendo aqui. Diz o que vimos em parte, manifestado no reverendo William Branham. Em parte, nós veremos manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. E aí será onde plenamente obteremos a grande vitória no amor divino. A grande vitória, vocês vejam, contra esse inimigo invisível. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Vamos nos colocar de pé? Vamos ficar de pé para se deixar com esse tema. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.